Boa noite, a paz. Meu nome é William. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. A gente está aqui com o pastor Danilo. A gente fez esse vídeo com o intuito de trazer alguns esclarecimentos sobre alguns assuntos, que estão acontecendo nos dias de hoje, relacionado à instituição Igreja do Evangelho Quadrangular. Tem algumas perguntas que muito provavelmente você se faz na sua casa, você que é pastor, você que é membro, você tem algumas dúvidas e o pastor Danilo vai estar trazendo essas respostas para a gente hoje, amém? Vou deixar ele se apresentar e a gente vai dar início às perguntas. Muito obrigado. Boa noite a todos, paz seja convosco. Meu nome é Danilo, sou pastor da Igreja Quadrangular Global, Família Global, e estou muito feliz de ter a oportunidade de poder falar, de poder compartilhar de uma forma bem sincera, tendo respaldo bíblico, para poder orientar os pastores, orientar todos aqueles que têm dúvida, e não sabem como lidar diante dessa situação, Eu creio que eu poderia estar trazendo uma ajuda significativa, diante da palavra de Deus. Amém. Isso mesmo, a gente vai para a primeira pergunta. A primeira pergunta, pastor, é a seguinte: o que levou você e a sua igreja local a se desligarem oficialmente da Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil? Ok, pergunta muito boa, E eu posso te responder hoje da seguinte forma: assim como a minha vida pessoal, como também ministerial, ela tem que ser guiada pela palavra de Deus, É a palavra de Deus que nos mostra a direção que precisamos e devemos percorrer. E o que me fez tomar a decisão de poder oficialmente me desligar daí aqui no Brasil foi o fato de muitos fatores não estar ligado e não ter um respaldo bíblico, sabe? Não ter ali uma sustentação, poderíamos dizer assim, sabe? De Deus diante das atitudes. E com tudo isso, eu me fiz uma pergunta, e creio que muitos podem estar se fazendo, o que fazer diante dessa situação? Como fazer? Como proceder diante disso tudo? Então eu já inicio dizendo que o caminho é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que nos mostrar a direção. Amém. A segunda pergunta é: quais foram as atitudes do presidente nacional da IEQ que, na sua visão, quebram os princípios estatuários e bíblicos? Amém. Bom, eu creio que todos devem estar cientes ou algumas pessoas ouviram rumores do que está acontecendo. Pois bem, atualmente o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil tem se posicionado erroneamente diante não só da quebra do estatuto da igreja, que é algo que não pode ser quebrado, quanto principalmente pregando e saindo fora da visão do cristão. Não me refiro nem à instituição quadrangular, mas do cristão. Porque todo aquele que se coloca como cristão, como filho de Deus, zela pela palavra e tem que ter ela como uma bússola na nossa vida. E as atitudes dele, ao colocar a Bíblia como algo duvidoso. Como pode um líder, de uma grande instituição, de uma grande igreja, que nós sabemos que nasceu no coração de Deus, dizer que um dos livros, da palavra de Deus, o livro de Jó especificamente, não existiu? Que base que ele tem para poder sustentar essa teoria? Se nós sabemos que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, assim, relatos como esse, como de Ananias e Safira, dizer que aquela história foi uma ficção, criada ali com objetivos da época, diante ali daqueles homens para requerer recursos financeiros. Então, isso sai totalmente fora da visão quadrangular, sai fora da visão da palavra de Deus, aonde nós sustentamos a nossa fé. E outras coisas mais que são coisas absurdas que não tem nenhum respaldo bíblico. Se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, nós não encontramos nenhuma referência
sobre buscar uma inspiração, até mesmo conversar com uma caveira. Sabe, aonde tem isso na Bíblia? Eu não encontrei e nem vou encontrar, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, diante disso, né, dessas atitudes, e também pelo fato, né, dele ter